Deixa eu tirar minha câmera aqui, por favor. Tá bom. Mas você nem aparece, só aparece a tela mesmo. Não, De toda forma, tem. então aqui, na hora que eu suponho soluções, eu também suponho que a minha solução dessa minha equação diferencial aqui pode ser escrita como uma combinação linear de funções. Tal qual um vetor pode ser escrito como uma combinação linear de outros vetores. Então, desse jeito eu estou supondo, então, um exponencial e, de tal forma, também um somatório de exponenciais, pela combinação linear. Então, o que acontece? Eu simplesmente coloco essa exponencial no lugar de psi. Simplesmente. Coloquei ali no lugar de psi. Duas derivadas, o k ao quadrado, lembrando que k, né? Esse carinha todo. Lambda 1, x... Não precisa copiar nada, tá? Eu vou te mandar tudo no WhatsApp depois. Não, é que assim é uma maneira... Minha maneira de guardar algumas coisas, aí por isso eu vou anotando. Tá bom. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Derivar duas vezes essa exponencial, né? Então, derivando duas vezes essa exponencial, o que vai aparecer é o lambda ao quadrado, exatamente. E na lambda x menos k ao quadrado e na lambda x. Agora a gente vai supor que a solução trivial não é solução. Ou seja, os exponenciais não podem ser zero. Então, se os exponenciais não podem ser zero, pode cortar. Porque, né? Só não pode cortar se fosse zero, né? Porque não pode dividir por zero. Daí ficaria isso aqui, olha só, que coisa bonitinha. Essa é a nossa soluçãozinha. Então, a hora que eu passo o k para o outro lado, por isso que a gente chama de k ao quadrado, né? Vai ficar igual a mais ou menos k a resposta. Lambda é igual a mais ou menos k. Então tem dois lambdas, como eu esperava, né? A gente sempre espera dois lambdas como resposta, porque a gente tem uma função de segundo grau, né? Então, uma equação diferencial de segunda ordem, desculpa, que causa uma função de segundo grau na hora que caem os exponenciais. A gente resolve por Bhaskara, se for o caso, ou por que eu simplesmente isolei o lambda, né? Então eu cheguei que a solução é mais ou menos k, de tal forma que eu posso dizer que a solução da minha equação de Schrödinger é o seguinte: é C1 e elevado a mais kx mais C2 e elevado a menos kx, ok? Onde k vai ser a raiz quadrada desse mano aqui, beleza? Essa é a raiz quadrada do quê? Desculpa. Esse cara aqui. Ah, sim. Ok. Ah, é aquilo. Tá bom, obti o que estava lá de uma linha para outra ali no slide, tá? Tá. Agora eu vou voltar para o slide. Beleza. Então veja, a gente chegou na mesma coisa aqui. Tá no slide. Então temos a solução. Muito bem, duas exponenciais. Agora, veja que a gente ainda não está falando de um ponto muito importante da teoria aqui, do poço potencial, que é o fato de que existem condições de contorno, ok? Condições que delimitam a sua caixa, certo? Que estão na definição ali do que veio na provinha do EUF, né? Na provinha do EUF ali, se tu vê bem, o que está aparecendo, né? Que é mais infinito para trás de zero e mais infinito para direita de zero, né? Então, ele está ali em zero, preso entre esses dois infinitos, beleza? Beleza. Então, beleza. Muito bem, muito bem. O fato de eu ter colocado V0 menos zero aqui, pô, é aí que tá, né? Isso não significa que ele tá em relação ao... No caso aí vai ser o eixo Y, né? Eu não sei o que é esse eixo. É o eixo Y, é o eixo da energia aqui. Então, tem relação com isso ou não? Esse menos? Tem. A questão é que diferencia um pouco as condições iniciais, aqui elas diferenciam um pouco, né? Porque a gente tem infinitos, a direita e a esquerda do poço, né?
Só Ai, que vai. até agora não mudou nada, né, na realidade. O problema é o que vem agora, né, que tu vai colocar as condições de contorno. Até aqui tá tudo certo, não tem segredo nenhum. É o mesmo para qualquer poço que seja. O problema vem agora que eu vou colocar as condições de contorno. Eu vou colocar as condições de contorno do teu problema, tá Tá bom? bom. Que é menos infinito, quer dizer, que é É. infinito no limite da caixa e o infinito também é infinito no outro. Tá? Então, É. vamos lá. Tem alguma dúvida? Por enquanto tô Beleza. acompanhando. Então tá. Vamos lá. Observe que a função de onda não pode apresentar valores infinitos, pois ela necessariamente deve ser uma função bem comportada. Então, ou seja, uma função que não diverge. Meu, tá uns barulhos esquisitos aí na casa. Aqui? Nossa, sério? Mas deixa os cachorros estão tão quietinhos. Que tipo de Pode ser do barulho? microfone, não sei. Cara. É, não Bem, sei. anyway, vamos lá, continuando aqui. Tá incomodando muito? Eu vou travar o microfone. Se puder, é só porque tá tipo, muita chiadeira. Assim. Vamos lá para o nosso querido Poço Infinito. O problema é que, pô, agora eu tô com uma dúvida aqui na minha cabeça sobre esse teu Poço Infinito, cara. O fato de ter não de ser infinito no teu aí muda alguma coisa no meu? Porque o slide ele não está chamando de infinito esse negócio. Tá chamando só de poço potencial, mas não de infinito. Ele não resolve isso, cara. Meu, que frustrante, cara. Que frustrante. Bem, a questão é que aqui ele trata diferente, olha só, no iceberg. Poço potencial quadrado infinito. Esse aqui eu acho que é mais a situação do teu. É escrito como um potencial que vai de zero a infinito, mas também o Heisenberg escreve do jeito mais bizarro possível aqui esse potencial. Que ele tá, pelo que eu estou entendendo, que ele está dizendo que é infinito para trás do poço. Eu acho que esse é o teu caso. E dentro, infinito desse jeito. Tá bom. Não, mas eu queria entender por que os livros eles conseguem ser tão pouco didáticos nisso aqui, cara. É incrível isso. No mínimo incrível isso, como eles conseguem ser pouquíssimo didáticos. Caraca. Que agora eu estou duvidando um pouco da minha solução aqui, porque eu acho que isso tinha que ter dado complexo. Pra dar... Então, se você puder olhar as imagens que eu te mandei por último, é a resolução que deu complexo e é da onde surgiu a minha dúvida. Que, é, que vem na Tá apostila. bom. Tá no teu Vamos ver aqui. WhatsApp. Aham. É a letra B. As outras eu mandei também, mas é a letra B em específico. A letra tá um pouquinho pequena, mas. Tudo tem a ver com o fato do sinal, né? Porque na solução que eu fiz no Paint, eu considerei o sinal negativo para trás do igual. Se o sinal fosse negativo à direita do igual, a solução seria complexa. Mas por que eu tive que considerar desse jeito? O que Então, aqui que ele... aqui ele fez isso. Eu acho que é por conta do potencial ser zero. O potencial ser zero, claro. Aí, nessa. Você tá aí na imagem? Na letra B? Tô vendo sim. Tá. Então, esse S ao quadrado, eu não sei de onde ele tirou isso. Na verdade, aqui em cima, E elevado a 5S também, 5 a SX, eu até estava pensando que pudesse ser aquela constante que vem na solução da equação da IDO. Mas não dá certo, porque depois aparece A e B como constantes. Eu não sei se ele. Ou
E também não seria ele mudar o nome da constante, porque depois ele volta com K. Isso ficou uma dúvida. Eu não sei o que a pessoa perguntou aqui. Ah, eu já sei o que está acontecendo. Parado que é, por favor. Já sei, já sei. Eu já sei porque do sinal. Vou te explicar. Tá. Deixa eu Eu ver. acho que o barulho é da sua casa. Diz, Juro. tu tá usando fone? Estou. Então realmente talvez não seja o meu não. De toda forma, eu vou te explicar o que está acontecendo. Qual que é a diferença desse problema que eu mostrei para ti aqui nos slides e do problema que você tem? Justamente tem a ver com potencial. No problema que você tem, tu não tem um potencial. O potencial é zero, como tu mesmo falou, certo? Não tem um potencial que mantém um estado ligado para essa partícula. Ou seja, toda a energia que essa partícula vai ter, o E aqui, é uma energia positiva. Okay? Enquanto nesse meu caso aqui, não. O fato de ela ter um potencial negativo mantém ela no estado ligada, presa no poço. Okay? Isso tem a ver com mecânica clássica. Né? Quando a gente está lá estudando mecânica clássica, a gente tem, por exemplo, um planeta orbitando uma estrela, a energia para que ele permaneça ligado à estrela é uma energia negativa, uma energia potencial negativa. Isso é comum para estados ligados. Só que aqui o que tu tem? Tu tem uma partícula livre entre duas barreiras, ok? Então é diferente, por isso que a energia, pro teu caso, é positiva aqui. É isso que muda. É só esse é o argumento, tá? Ok. Só isso, então. Daí agora, a hora que a gente resolve isso aqui, a solução fica complexa. Então, vai ficar I rho aqui e menos I. Ok? Tá, mas por que aparece aquele S lá na frente? Por que a Ah, tu tá pessoa. falando do teu agora? Deixa eu ver Do ali. B lá. Uhum. S na frente, na B. S ao quadrado igual a menos K ao quadrado. Não, é que ele tá falando que... Será que foi que ele usou uma letra, por exemplo, que você estava usando, não K, uma outra letra em cima do E elevado a Sim, alguma coisa? É o S isso? foi só o que ele chamou que é o lambda para mim, né? Só isso. É só isso. Né? E daí o meu lambda agora, se eu fosse resolver de novo, daria a mesma coisa. Só que em vez de ser só lambda, seria I lambda. Né? Seria isso? O IK. Então é só isso. O S é a constante que eu fiz a conta e o carinha coloca aqui, só que com complexo na frente, tá? Só isso. Beleza? Não, agora entendi daquela parte. Eu acho que vai ficar claro. No caso da. Mas só mais uma pergunta, não sei se pode. O I eu não tenho, porque eu me lembro lá de EDO que a gente colocava o I depois da segunda constante, assim, era a primeira parte da solução, I elevado a alguma coisa que fosse, mais I, o I não estava embaixo. Aí nessa parte ficava e depois estava no expoente. Por que aqui não fica embaixo? Não tem? Na verdade fica, só que não faz diferença alguma. A gente fala que esse A e esse B são constantes, então elas serem complexas ou não faz diferença. Tá? Até porque o De complexo fato, não tem sentido físico. Entendi. não faz. Essas constantes que a gente coloca multiplicando as exponenciais que a gente obtém como resposta, elas, como eu te falei, elas têm uma utilidade só, que é criar a combinação linear que causa a tua função de onda. O A e o B, eventualmente a gente vai obter um valor para eles baseado nos limites do teu poço, né? Mas o fato de ser complexo ou não faz diferença. Sim. Até pode ver ali, né? Eu vou até abrir aqui o que eu estou vendo, né? Vou pôr no Python, vou mostrar esse B aqui no Python para te explicar exatamente isso aqui. Ele fazendo isso, ele faz isso ali. Vou te mostrar. Vou abrir aqui. Aqui, ó. Olha só. Né? Então, acredito que tu já entendeu aqui, né? Ele chamou que nem eu chamei de K ao quadrado. Em vez de lambda, ele usou S.
e daí no fim ele encontrou que S, então é mais ou menos IK, que é o que eu obteria agora, trocando o sinal ali, né? Aquele sinal, essa foi a única diferença. Beleza, tudo bem? Daí a gente chega nessa resposta aqui. Aqui, né? Essa é a resposta que a gente chegaria. Beleza. Daí o que acontece aqui para frente? A gente precisa encontrar os valores de A e B. E a gente vai usar as condições de contorno para isso. As condições de contorno elas são bem simples, tá? Tu vai utilizar o fato que tu tem aquela posição em X onde é infinito, né? E o negócio é infinito. Ou seja, no lugar infinito, a partícula não existe. É isso que tu tem que ter em mente. Quando tu coloca um valor de x que é infinito na tua função de onda, a partícula não existe ali. Portanto, na definição aqui do cara, o que aconteceu? Olha só. Em zero, né? Em zero era um dos lugares que tinha infinito, certo? Uhum. Então, por isso que em zero, o psi é zero. Ok? Psi é zero. Aí... Diga. Não. Aí, nesse caso, eu só coloco o resultado é zero, mas não vou resolver, basicamente, ela. Isso. É que é bem óbvio que vai ficar A mais B, né? Porque qualquer coisa elevado a zero dá 1, né? Então esses dois caras aqui vão dar 1. Então vai ficar A mais B igual a zero, beleza? Beleza. Então com isso tu encontra uma relação entre A e B, né? Que A é igual a menos B. Então tu já coloca isso aqui. Veja que ele ainda nem transformou em seno isso aqui. Agora ele já vai transformar. Eu percebi isso. Isso, na verdade, tu vai simplesmente usar a fórmula de Euler, né? Que é aquela fórmula que diz que E elevado a I, ômega t, é igual a cosseno de ômega t menos I seno de ômega t. É aquela fórmula de Euler padrão lá que a gente aprende em EDO. É por isso que eu perguntei do I embaixo. Aham. Em Euler ele aparece, né? Mas é que ele ainda não transformou em exponencial, então vamos com calma aqui. Tá. Beleza. Daí ele fala o seguinte aqui, o que é isso, né? Esse aqui é o outro lugar onde é infinito, que estava lá na definição do teu poço, né? Então, nesse lugar também é zero, né? O problema é que eu não estou com a definição aqui, mas eu vou pegar. Ele fala em dois lugares que é infinito, né? Ele fala que é... Para x menor que zero e para x maior que d. Isso. Exatamente. Então, nesse segundo aí é isso que ocorre. Daí é D, então, ali, em outras palavras, a letra. Daí ele coloca D e encontra isso. E daí aqui, por mim, eu já teria transformado isso aqui em exponencial antes, para não criar confusão, né? Mas ele transforma em exponencial. Beleza? Em cosseno ou exponencial? Desculpa, eu inverti. Ele transforma em soma de senos e cossenos, exatamente. Tá bom. Tá, por que sumiu o cosseno então? Vamos ver aqui. Eu lembro que um dos dois eram mesmo. Não. Vamos com calma, é que não é um assunto simples, né? Ainda mais eu que faz 300 anos que não vejo. É normal, os professores da Super Prof lá e do Profs, a gente só fica fazendo aulinha de Física 3, Física 1, Física 2. Daí é sempre uma soluçãozinha bem banana aqui que resolve isso. Vamos ver aqui. Não, mas se não tiver como lembrar... O cosseno some pela seguinte coisa, né? O que acontece? Aqui vai sair tudo aquilo que eu falei lá, do cosseno, menos I seno, certo? Uhum. Aqui também. Então os cossenos vão se zerar nessa. E vão se somar aos senos. Por causa que o sinal troca, né? Se quiser, eu faço isso por aqui. Não. Tô acompanhando. Pode. Isso, né? O professor nem vai cobrar. Isso é uma questão só de relembrar que eu ando estressada. Aí, às vezes, eu esqueço de não ver uma fórmula ou outra. Show. Cabeça. Se tu lembrar lá da formulinha de Euler lá, que é aquilo que eu falei do cosseno e do seno, então tu vai ver que aqui vai aparecer uma e aqui vai aparecer uma igual. A menos desse sinal, né? Então, como aqui vai aparecer um cosseno positivo e aqui um cosseno negativo, até mesmo pela questão da paridade da função cosseno, uma vez que aqui os sinais são diferentes também, né? Tem que lembrar disso. A função cosseno é uma função par.
Tá. E E o aí, seno ímpar, aí vai ficar diferente o sinal. isso, daí vai somar por causa da troca, exatamente. Daí, por isso que só sobra seno, tá? Exatamente isso. Daí, beleza. Então, como eu havia argumentado lá, tanto faz se a constante é complexa ou não. E é isso aí. Então, tu vai ter essa soluçãozinha aqui. Ou seja, uma constantezinha vezes o seno de KD, que é outra posiçãozinha lá. E esse D está associado com o tamanho do poço. Isso é bem importante. Porque todas essas soluções que tu obtém em mecânica quântica, elas dependem do tamanho do teu poço, tá? Então, esse ponto é bem importante para tu gravar. Lembrando, a gente está tentando obter as constantes que definem a nossa função exponencial. Então, vamos continuando. A gente olha para isso e pensa o seguinte, poxa, tá dando zero. E a gente sabe que o seno dá zero em várias situações, né? Em todas as situações que ele é múltiplo de 2π, certo? Isso aí. Ou seja, então a coisa que está ali dentro do seno, para que esta equação faça sentido, as coisas que estão aqui dentro têm que ser múltiplas de π. Tá. Ok? Beleza, então se elas são múltiplas de π, tu pode afirmar que aquele K que a gente definiu lá em cima, que tinha a ver com energia, constante de Planck, etc., ele é igual a nπ sobre d, ou seja, tu não tem uma solução só. Ah, tá. Aí ele colocou um sinal de proporcionalidade, mas não tem nada a ver, né? É o D Não, mesmo. não é proporcionalidade, não. Isso aqui é um D, a letra D. Nossa, tá ruim essa letra, viu? É D, sim. É o D porque tu pode ver em qualquer solução aí para qualquer tipo de átomo preso, qualquer coisa que seja. Na parte de baixo do seno é sempre o tamanho do teu poço, tá? E o tamanho do nosso poço aqui é D, certo? Então por isso que tem que ser D. E outra coisa também, né? Aqui tu tem X, que é a posição. Como a gente sabe, dentro de funções especiais, seno, cosseno, logaritmo, etc., não pode ter unidade, né? Então essa suposta constante aqui, ela teria que ter unidade de tamanho. Mas, como eu já te falei, ela é o tamanho do poço. Então, a gente tem... Não pode, essas funções especiais não podem ter unidades? Isso, por quê? Nunca Sim. ouvi. Essa Não última viu? Sério? É uma coisa assim que aparece direto na matemática, né? Por exemplo, em cima de um exponencial, né? Tempo de meia-vida lá, por exemplo. Aquela constante de meia-vida é uma coisa que tem unidade de frequência, 1 sobre tempo. Tá. Quando tu está trabalhando com um cosseno qualquer, seja o cosseno de ômega t, para falar de uma oscilação lá em física... Sempre vai ser frequência, nunca comprimento, é isso que você quer dizer? Não, eu quero dizer... Bem, para um átomo de hidrogênio, sim, mas já que tu me perguntou das funções, um átomo, com um elétron, desculpa, uma partícula que seja, vai ser sempre a unidade de metro, é verdade. Mas tu me perguntou de todos os tipos de funções, né? Então, eu estava falando, por exemplo, lá na massa-mola, que seja. Tu vai ter a unidade aqui, a amplitude x0, e tu vai ter um cosseno de ômega t. Por que tem que ser ômega aqui? Porque ômega é uma frequência, é a unidade de 1 sobre segundo. É que a unidade de segundo, daí as unidades se cancelam, tá vendo? Ah, tem que ser adimensional sempre. Sempre é adimensional. Isso ocorre também quando tu tá tendo lá o capacitor lá, descarregando no circuito RC. Tu vai ter a corrente igual a I0, daí tu vai ter também um exponencial daquele T por tal, que é a tal da constante capacitiva, que é R sobre C, que dá tempo. Então, novamente, é tempo sobre tempo. E daí, pô, é sempre isso, dentro do log, dentro de qualquer função. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Esse negócio que tinha que ser mesmo um tamanho, que é um tamanho mesmo, é o tamanho do poço. Agora, vem o próximo argumento. Como a gente já argumentou, né, o fato, e esse é um ponto muito importante, o fato de ser um potencial, de ser uma barreira infinita, te obriga a prender a partícula dentro dessa barreira. Okay? Então, diferente do caso que eu estava resolvendo agora há pouco, a partícula não tem como sair dessa barreira. Ela não vai, o que a gente chama de, na mecânica quântica, ela não vai entrar para dentro da barreira. Tem um nome nisso na mecânica quântica. Ela não vai... Tunelamento? Tunelar, exatamente. Muito bom, essa é a palavra. Ela não vai tunelar nesse caso aqui.
Mas eu não vi isso, eu só li assim, de relance. O professor não falou sobre isso. Provavelmente porque o teu professor só definiu poços infinitos. Se ele tivesse definido um poço que não é infinito, não mostrasse alguma conta que o poço não era infinito, tu ia ver tunelamento, tá? Aquela conta que eu estava mostrando tinha tunelamento. Mas aqui não tem porque o poço, que a barreira é infinita. Então é um negócio bom de tu lembrar. Show? Show. Daí, vamos ver, então, nesse ponto da brincadeira aqui, a gente já tem essa função, onde a gente sabe também até o que está dentro aqui do seno. Muito bem. A gente acabou de obter isso, né? Bem, o que a gente precisa para finalizar? Encontrar esse A. Sem esse A, a gente não tem o nosso psi, a nossa função de onda para esse elétron, essa partícula que seja. Daí entra esse argumento do tunelamento. Como ele está 100% dentro, entre essas barreiras infinitas, de potencial infinito, significa que a partícula inteira está ali. Portanto, tu pode fazer uma integral da função de onda ao quadrado. Ou seja, uma integral que calcula a probabilidade dessa função de onda. Ok? Porque mecânica quântica, tu sabe, tem a ver com probabilidade, e função de onda é uma função probabilística. Então, o que essa integral aqui está te dizendo? Vou resumir em poucas palavras. Ela está te dizendo que você tem a probabilidade de 100% de encontrar o teu elétron Nessa entre região. série D, exatamente, dentro dessa região. Exatamente. Ok. Note que aqui, né, você tem que colocar a tua função de onda vezes o complexo conjugado, tá? Como assim complexo conjugado? Porque eu tô entendendo que eu tô colocando esse argumento aí do seno ao quadrado. Ah, tá, você tá multiplicando, eu entendi agora. Porque Isso, é a função de onda aqui, vezes o complexo conjugado dela, que na prática, né, como ela é uma função real, né, isso aqui é uma função real, vai ficar ao quadrado, né, vai ficar ao quadrado, não vai mudar nada. É que normalmente quando tu multiplica funções complexas, elas mudam um pouco, né, quando tu multiplica ela pelo conjugado dela, mas aqui não, porque o conjugado de uma função real é ele próprio. Então vai simplesmente ficar ao quadrado mesmo, como tu mesmo reparou. Em que caso não seria isso? No caso onde você tivesse uma função complexa, só que na mecânica quântica os teus elétrons são sempre reais, né? Então isso não vai acontecer, nesse ponto aqui, pelo menos. Talvez aconteça quando tu tenha tempo, né? Quando tu faça dependente do tempo, às vezes acontece isso, né? Dependente do tempo. Só que aí que tá, né? Essa é a maravilha da vida, cara. Quando tu tá fazendo a dependente do tempo, que não é o caso aqui nessa matéria mais introdutória que tu tá tendo, tu vai multiplicar ela pelo conjugado e a parte complexa vai sumir. É lindo, a parte complexa some. Por quê? Porque tu não pode, em hipótese nenhuma, ter coisas complexas dentro de uma integral de probabilidade. Porque tu ter uma coisa complexa ali dentro te faria ter probabilidade acima de 100%. Então, nunca vai acontecer. Beleza? Eu até tinha um amigo que ele trabalhava com isso, ele estudava o potencial delta de Dirac. Vamos dizer assim, a partícula incidia num potencial infinito, só que ele era infinito num ponto só. Então, bizarramente, ela tunelava. E daí, o problema é que existia uma probabilidade acima de 100% dela sair, então ficava um negócio meio maluco. Coisa do pessoal da física atômica. Tu faz licenciatura? É. Uhum. Eu também fiz. Então é isso aí. Veja que porque a gente está integrando novamente, porque a gente está procurando o A, certo? Que é aquilo que fica ali na frente da nossa função. Daí, na hora que tu integra esse bicho, e aqui é simplesmente técnicas de integral, tá? Que é uma velha técnica de cálculo 1, lembra dela? Lembro de fazer substituição, aí usou a relação trigonométrica. Isso, a relação que a gente usa aqui é falar que seno ao quadrado de θ é igual a 1 meio mais 1 meio de seno de 2θ, né? Basicamente é isso. Daí, vai que pede na prova. Daí, o que vai acontecer? Tu vai encontrar que A é isso, ao quadrado é isso. Então, tu vai chegar nessa solução padrão aqui, que é sempre raiz de 2 sobre o tamanho do teu poço. Então, no fim das contas, a partícula entre duas barreiras potenciais vai ser sempre isso, tá?
Vai ser a raiz quadrada de 2 sobre o tamanho do poço, vezes seno de NP alfa, NPD, onde D novamente é o tamanho do poço. Beleza? Beleza. Não, Tudo de bola. cara, entendi. Coisa com algumas coisas que eu tava com dúvida. Agora eu quero que tu grave uma coisa mega importante. Nossa, como isso é importante. Porque pode ser uma questão Depois, teórica na tua prova. o quê? Grave isso. A Fala. função de onda não depende da energia. Ok? Mas como assim não depende? Parece que eu li algo que depende. A função de Schrödinger não depende? Não. Bem, a equação de Schrödinger depende, mas a solução dela não. Olha só. Tá. Função de onda. Função de onda é a representação do teu átomo como uma onda dentro do teu poço, né? E note Ela que não vai ele... ela não vai depender da energia porque ela tá falando da probabilidade? Posso pensar dessa maneira? É pela natureza do elétron mesmo, não depender da energia para existir, né? Veja, um elétron está aqui na tua mão agora, no computador, ele não precisa de a gente injetar energia nele, certo? Ele existe por si só. Concorda comigo? Concordo. Certo. Função da onda não depende, função de onda não depende da energia. Mas Não depende da energia. mas se perguntar da equação de Schrödinger, que Ela eu não sei se depende. ela depende da energia. Isso. Ocorre que às Tá, vezes tu mas tem um... eu não sei se você tá fazendo umas perguntas às vezes meio estranhas, porque ficaram Nada, pode perguntar à vontade. algumas coisas assim, como que eu vou falar, um pouco truncadas na aula, o professor pega uma parte, vai em outra, volta. Então, por exemplo, se a função de onda não depende da energia, mas a equação de Schrödinger, ela é em cima da função de onda, certo? Ou não é? Sim, a gente obteve, tudo que a gente obteve agora foi em cima da função de onda da equação de Schrödinger, que é a equação de Schrödinger, exatamente. E aí? Tá. Aí agora ficou bugante, não entender, porque uma coisa depende. Não, eu entendi assim, com um exemplo, com analogia. Mas, por exemplo, se a função de a equação de Schrödinger trabalha com a função de onda, por que essa uma depende e a outra não da energia? Não consigo visualizar isso. Tá, como é que eu posso te explicar melhor aqui o que está acontecendo? Vamos explicar por partes. Eu guardei isso. Se o professor perguntar isso, eu vou responder isso, mas assim. Pode responder. Ó, por exemplo, vamos pensar numa equação que envolve massa, mas tu não usa massa. Por exemplo, conservação da energia cinética potencial. mv quadrado sobre 2 igual a mgh. Importa a massa do corpo que está caindo? Não. Não, elas vão se Então, cancelar. vamos cancelar. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque tu tá pensando na existência de um elétron. Não preciso injetar energia nele para ele existir. Porém, se eu quiser medir esse meu elétron, Aí eu vou o estar tamanho do medindo poço... Não, o tamanho do poço tem a ver com isso, tá? O tamanho do poço vai ter a ver. Né? Que aí E, por sua vez, o tamanho do poço tem uma relação com a energia que vem daqui. Ah, tá. O tamanho do poço tem a ver com a energia. Isso. E a equação de Schrödinger tem a ver com o tamanho do poço? A equação de Schrödinger tem a ver com o tamanho do poço, sim. O D aqui, isso aqui é o tamanho do poço, né? Olha só, esse aqui é o K, que tem a ver com energia, entre outras coisas. E esse aqui é o tamanho do poço. E esse aqui é o estado do elétron. E esse é o ponto, né? O elétron não depende da energia, mas o estado que ele está... O N dele aqui, né, vai estar relacionado com energia, aí sim. Ah, Okay? tá. É que, na verdade, a equação de Schrödinger é relacionada com os estados de energia. Exato. Bom, acho que Exato. sim. Isso. Né? Por exemplo, se tu tiver um N qualquer aqui, o teu K vai se alterar. E o que altera no K? A energia. Porque a única coisa que pode alterar aqui, que não é constante, é a energia, entendeu? Sim. Então, para diferentes N's, ele vai ter diferentes energias. Mas ele não depende explicitamente da energia. Essa é a questão. Só que agora, se alguém te dizer assim, ó, encontre o X ou encontre qualquer coisa da tua função psi para N igual a tanto. N igual a qualquer valor que seja. Daí tu consegue encontrar uma energia para isso, né? Porque tu vai ter, sei lá, ali, teu K, que depende da energia, um N qualquer, 16, que nem a da conta que eu fiz hoje. Pi sobre D. Ok? Tá. Então, tu vai ter um K aqui específico associado a esse 16º estado de energia.
Entendi. Nossa, Massa, né? ótimo. Sim, é uma pena que ficou tudo. Deixei para fazer isso no final. Eu não É. sei se eu posso só perguntar mais uma coisa que. Pergunte o que você quiser, que é isso. Tá bom. É o seguinte. Sabe que os números quânticos? Sei. Então, o professor colocou lá n igual a L mais 1. Aí tem um outro exercício aqui que eu estava vendo desse livro que eu sigo para poder estudar, entender. Aparecem uns números lá muito estranhos que não batem nessa relação do n. Eu entendi, eu sei o que é o que aqui, mas não faz muito sentido. O que a pessoa não tem restrição? Você poderia me mostrar? Porque número quântico normalmente está associado com átomo de hidrogênio, tá? Daí já é outra história. Uma Já? história bem pior, bem pior. É. Porque aqui a gente está falando de um eletronzinho, num potencialzinho fácil de definir limites. Agora, se tu tiver um átomo de hidrogênio, tu vai ter polinômio de Legendre, polinômio de Lagrange, Mas tu vai ter EDP, tu vai ter um monte de coisa tensa. ele não chegou nessa parte, assim, só bem introdutório mesmo. Ele só jogou os números quânticos? Ele disse que eu faltei nessa aula, que ele derivou ela da equação de Schrödinger, o N. E o resto, Sim. isso aqui não é da aula dele, senão que as notas de aula dele são um pouco estranhas. Mas, olha aqui, na verdade é o seguinte, aí dá os números de estado estacionário do hidrogênio. 4, 2 e 1. Só que não faz muito sentido se o N for igual a 4 e o L igual a 2. Aí eu entendo que o N teria que ser 3 para dar N igual a L mais 1, sabe? Ah, sim, sim, entendo o que tu quer dizer. Não sei se é um erro de tradução do livro, porque o Tu que tá pode falando ser de uma também. relação que existe entre NL e o Lzão, né? Uhum. Mas é que tu pode, além do 3 ter o 1 também. Essa é a questão. Tu pode ir até o 3. Ir até o 3 você pode. Você pode ter o 1, o 0, o 1, o 2 e o 3, entendeu? Essa é a questão. Ah, então não. Então eu vou ter uma coisa a mais. Isso. Exato. Mas, ó, se o professor pulou isso aqui, meu, ele te deu o maior migué da história da física, tá? Porque Não, o ele átomo não. de hidrogênio é muito tenso de fazer. Ele passou isso, mas essa parte eu entendi. Eu só não tava. Ele deu esse desenho aí que ele fez péssimo, usou a relação de triângulo, isso eu vi ele fazendo, dá para poder reproduzir mais tranquilamente. É, Entre aspas. Só que a prova dele é muito, como que eu vou dizer assim, bem qualitativa. Algumas coisas você tem mais partes para poder escrever do que contas. E aí é por isso que eu tava com medo em relação a essa questão dos conceitos. ah, bem, os conceitos pode me chamar que eu te ajudo. Agora eu quero te mostrar rapidinho aqui nesses 2 minutinhos o que ele talvez pulou. Olha só, essa aqui é a equação de Schrödinger, só que note que nós estamos ainda independente do tempo, tá? Porém, como o átomo de hidrogênio é um objeto em 3 dimensões, não é só x, tá vendo? Agora tu tem R aqui. Um Tá? Ou vetor. seja, vale x, y, z. Porém, o átomo de hidrogênio ele é uma bola, né? Supostamente, bem, pelo menos o potencial dele é um potencial que vai com R, né? Então, tu vai ter que trabalhar com essa equação diferencial aqui em esféricas, tá bom? Em esféricas, porque isso aqui é um R em esféricas. Teu Tá. potencial está em esféricas, querendo ou não. Daí, pô, aí que tá a treta, né? Porque tu vai ter 3, no mínimo aqui 3, né? Coordenadas, né? Tu tem o R, o θ e o φ, esféricas, não é mesmo? Então, o que, que vai acontecer? Tu vai ter uma equação diferencial parcial com 3 incógnitos, com 3 parâmetros. Olha como fica o teu Laplaciano aqui em esféricas, fica um bicho horroroso. E daí a tua equação diferencial... Esses slides são maravilhosos, por isso que eu cacei eles, porque eles têm toda a dedução aqui passo a passo. Daí olha só o que acontece aqui. A gente tem a equação de Schrödinger escrita em esféricas para resolver o átomo de hidrogênio. E, só para resumir, para eu poder finalizar, o que ocorre aqui é o seguinte: cada incógnita, o R, o θ e o φ, vai te dar um número quântico. O N, que é o número quântico principal, ele surge da solução em R.
Então aqui tem todo um esquema para resolver em R, isso, ó, até que a gente chega no N lá. Olha só, o R até o último aqui que ele faz, porque é o mais longo, demorado aqui. Então, meu, olha só o passo a passo dele fazendo aqui. Até que a gente chega naquele Nzinho que tu diz que conhece. Que é, a gente chega nessa solução aqui bem conhecida, né? Que é a energia de um elétron preso num átomo de hidrogênio é igual a energia no estado fundamental dividido pelo estado que ele está ao quadrado. Tá bom. Loucura, né? Mas vem de todas essas deduções ali. E daí ele fala aqui dos outros números quânticos e das relações entre eles. Aqui tá o passo a passo, se tu quiser, acho que vai te ajudar bastante. Vou te mandar esse slide também, tá? Tá bom. Olha só, aqui o que não falta é teoria, já que o professor gosta. Beleza? Sim. É que ele gosta bastante. Então tá bom. Vou te mandar aqui. Bem, se precisar de mais qualquer coisa, tá? Esses slides aqui explicam melhor que a maioria dos professores de hoje em dia. Incluindo eu. Daí, se tu precisar, Essa é só me explicação chamar. tava ótima. Ah, que bom, que bom. Demorou para engatar, mas foi, pelo menos, né? Deu para entender ali. Então, aí, agora, tem como parar a gravação só um pouquinho? Claro, claro. Eu posso fazer, só um segundo aqui.